Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Que a paz possa estar no coração de cada um que está assistindo aqui, para que as nossas reflexões possam florescer como sementes, com mensagens de luz, de conhecimento, de fraternidade, como estamos precisando, né, meus irmãos? De paz no mundo, de fraternidade, de mais alteridade, né? Esse sentimento que é se colocar no lugar do outro, né? Quando nós percebemos tantas pessoas sofrendo, pessoas passando fome, crianças morrendo de fome. Então a fraternidade está sendo muito necessária no mundo onde ainda existem corações tão insensíveis para a dor do próximo, né? Vamos estudar um pouquinho. Vamos estudar um capítulo mais desse livro aqui, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E hoje o capítulo é bem interessante, com uma mensagem bem prática para a nossa vida diária, para nossas conversações diárias, porque quando nós estudamos espiritualidade, nós percebemos que a espiritualidade não é algo a ser idealizado, a ser sentido apenas no plano das ideias. Espiritualidade é algo vivencial, na vida prática, no dia a dia. E a verdadeira espiritualidade, ela se manifesta nas pequenas ações do dia a dia. É ao acordar, é conversar, é ao tomar café, é quando vai trabalhar. A espiritualidade verdadeira é a vivência do Evangelho ou de outra religião que pregue a paz e o amor no próprio íntimo, no próprio coração, nas palavras, nas atitudes, no olhar. Então, esse capítulo que nós vamos estudar hoje, ele tem muito a ver com isso, com uma questão muito prática que os irmãos vão observar e que, tomando uma decisão simples, nós podemos já mudar um padrão vibratório de sofrimento para um padrão vibratório de alegria, de harmonia e de equilíbrio, né? Então, olha bem o que se fala aqui nesse capítulo. Se alguém queixar-se da vida ao seu lado, responda com palavras de encorajamento. Não aumente o peso a quem já sente demasiado peso que carrega. Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os lados bons e belos da existência. Não contribua com suas próprias lamentações para o desânimo do companheiro. Reanime-o com esperança e com bom ânimo, com palavras de incentivo e coragem. Talvez desse remédio dependa a cura de seu coração desalentado. Olha que mensagem maravilhosa, porque aqui vem falando de um fenômeno que existe na sociedade, que é o vício da reclamação. Geralmente, é muito comum encontrarmos pessoas que sempre nas conversações, nos diálogos, direcionam o raciocínio para uma lamentação, para uma reclamação, seja de doença, seja da situação na sua vida particular. E aqui vem fazendo uma proposta muito interessante quando diz que se alguém queixar-se da vida ao seu lado, responda com palavras de encorajamento. Ou seja, quando alguém vem queixando de dores, de sofrimento, que possamos ter uma palavra no sentido oposto, uma palavra de esperança para a pessoa, uma palavra que possa fazer com que a pessoa enxergue um outro ângulo da situação que ela está passando, tenha uma outra visão. Olha bem, não aumente o peso a quem já sente demasiado peso que carrega, porque muitas vezes o indivíduo ele traz uma reclamação, um pensamento negativo, e a pessoa que está ao lado, ao invés de trazer uma mensagem de esperança, de otimismo, a pessoa costuma ainda aumentar ainda mais aquele peso, reclamando ainda mais daquela situação.
Então a pessoa não percebe que as energias do mundo, elas são construídas através dos pensamentos que nós emitimos e das palavras que nós professamos, que nós falamos, que nós proferimos. Ou seja, as palavras têm muito poder. Cada palavra carrega um campo semântico em volta dela. E algumas palavras a semântica é negativa. Então, quando nós não percebemos muito isso, muitas vezes nós vamos criando em torno de nós uma energia de negatividade, de desesperança, de falta de fé, que prejudica aqueles que estão ao nosso redor e prejudica também a nós mesmos, principalmente. Só para relembrar aos amigos aqui, já disse isso em alguns vídeos passados e vou repetir aqui agora. Existe uma pesquisa científica muito séria por um pesquisador chamado Emoto. Alguma coisa Emoto, é um japonês. E essa pesquisa ficou conhecida como a mensagem da água. Esse pesquisador, esse cientista, ele pesquisou como que as moléculas de água, materialmente mesmo falando, reagem sobre os nossos pensamentos, como que os nossos pensamentos reagem sobre as moléculas de água. Ele pegava alguma quantidade de água e congelava essa água e depois, através do microscópio, tirava algumas fotografias das moléculas dela. E muitas vezes as moléculas estavam todas disformes, principalmente se for água do rio, todas sem forma, as moléculas assim, em formatos desarmonizados, né? E aí derretia essa água, colocava ela numa mesa e pediam para as pessoas em volta orarem em volta desse jarro de água, dessa quantidade de água. Orarem, falavam palavras de fé, palavras de esperança, energizavam a água com a força do pensamento. Isso é uma pesquisa científica. Depois que eles faziam esse experimento, ele pegava e fotografava de novo, congelava a água e fotografava as moléculas de água de novo, da mesma quantidade do líquido. E ele percebia que depois daquele momento de vibração positiva em torno daquela quantidade de água, as moléculas estavam todas harmonizadas em formatos perfeitos. Aí tem até as fotografias, na internet tem as fotografias das moléculas. E o contrário também ele percebia. Ele pegava às vezes alguma água de mina, né, água pura, tirava a fotografia, estava toda harmonizada as moléculas. E pegava essa água depois, colocava em volta e pedia para as pessoas falarem palavras negativas, xingamentos, palavras de baixo calão, palavras de teor desequilibrante. E depois ele fotografava de novo as moléculas e ele percebia que aquelas moléculas que estavam harmonizadas, elas desarmonizavam todas, ficavam todas disformes, esquisitas. Então ele comprovou que nós emitimos uma energia em nós, uma energia mental, que se manifesta através das palavras muitas vezes, e essa energia influencia na estrutura da água. Então veja bem que pesquisa é essa. É uma pesquisa que mostra que como os nossos pensamentos influenciam na matéria. E agora veja bem como o nosso corpo é mais de 70% constituído de água. O que nós pensamos influencia em todo o nosso corpo. O que nós falamos influencia em nós mesmos e naqueles que estão ao nosso redor. Tanto é que quando nós ouvimos uma música instrumental, uma música harmoniosa, ela relaxa todo o nosso organismo. Ela relaxa a nossa estrutura, não só por uma reação psicológica, mas ela interfere, aquele som ali, interfere também nas nossas células. Então percebem que com prestar atenção naquilo que falamos no dia a dia, no tipo de conversação, pode trazer saúde para o nosso corpo ou pode trazer doença para o nosso corpo. Processos de cura podem ocorrer
através de um pensamento positivo, através de palavras positivas. Então a mensagem é essa: se alguém chega reclamando perto de você, devolva de uma forma muito fraterna, não ofensiva, não com aquele olhar de superioridade, mas de forma muito fraterna. Uma mensagem de positividade para a pessoa. Mostre para ela que existem vários ângulos de visão de uma mesma situação, que às vezes uma situação que está muito difícil pode melhorar ou pode estar servindo para um grande aprendizado interno dela. E aí você vai modificando a estrutura psicológica daquele que está ao seu lado. E aí continua aqui, ó. Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os lados bons e belos da existência. Sempre tem um lado bom. Tudo na vida tem o seu lado bom. Quando às vezes a situação parece muito difícil, no mínimo, ela está te fazendo aprender algo, adquirir mais experiência e amadurecer diante daquele contexto. Então sempre a vida ela é toda pedagógica. A vida é uma verdadeira sala de aula. O planeta Terra é uma escola. Tudo que a gente passa aqui serve para o nosso aprendizado. Um dia eu postei numa rede social uma foto mostrando os meus cabelos brancos que estão começando a aparecer. Ó. Graças a Deus. Como eu fico feliz de estar ficando mais experiente. A velhice aqui no Ocidente, ela é encarada às vezes com decrepitude, com a pessoa vai ficando mais velha, tem pessoas que não falam da idade, tem vergonha de falar da própria idade. Meus irmãos, como é bom perceber que estamos ficando mais velhos. Ficar mais velho não quer dizer doentes, não quer dizer falta de vitalidade, não é nada disso. Dá para viver uma senectude com saúde, com alegria. Os orientais vivem muito. Então, ficar mais velho significa ficar mais experiente, ficar mais lúcido, mais consciente. O espírito é eterno, nós somos eternos. Aquele nosso corpo interior de energia, ele não envelhece nunca, ele só se robustece, ele fica cada vez mais forte. Quanto mais antigos somos como almas, mais sábios nos tornamos. Então a antiguidade da existência tem que ser um fator de alegria, de realização, porque significa que já passamos por muita experiência e se soubermos aproveitar, estaremos mais sábios, mais inteligentes, mais generosos, né? Então, sempre é importante olhar todos os aspectos dessa vida aqui, dessa vida nesse plano material, pelos olhos da esperança e com aquele olhar no sentido de o que eu estou aprendendo com isso, né? E aí ele continua: não contribua com suas próprias lamentações para o desânimo do companheiro. Reanime-o com esperança e com bom ânimo, com palavras de incentivo e coragem. Talvez desse remédio dependa a cura de seu coração desalentado. Então, muitas vezes, uma palavra que nós proferimos de ânimo vai ser justamente o remédio que vai curar o coração daquele irmão. Às vezes é o que ele está precisando naquele momento. Alguém que chegue para falar para ele que nada acabou, que as coisas ainda continuam com esperança, que existe um lado bom. Agora, meus irmãos, isso não quer dizer que nós vamos nos diante da sociedade, diante da situação. Não quer dizer que não vamos falar dos problemas que estamos vivenciando, das situações sociais que estamos vivenciando. Não. É importante fazer uma análise crítica, sim, perceber a realidade que estamos, saber dos problemas graves que existem na sociedade. Nós temos visto na mídia, né, coisas horrorosas, né? Coisas que mostram a insensibilidade do coração de muitas pessoas, né? Quando eu estava vendo, por exemplo, aquelas crianças indígenas passando fome e morrendo de fome, algumas morreram de fome porque o Estado não deu a acolhida que lhe é obrigatória por lei
não levou medicamentos, não levou alimentos para aquele público que estava precisando. Então nós vemos sim que esse mundo ainda é um mundo onde muitos corações são insensíveis, apesar de muitas vezes pregarem coisas boas, mas não fazem. Às vezes falam em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de não sei o quê, mas o coração continua cruel, continua insensível diante da dor do outro, diante daquele que é diferente, a falta de aceitação, a falta de compaixão, a falta de alteridade. Quando a gente vê, por exemplo, movimentos religiosos, cristãos inclusive, preconceituosos diante daqueles que são diferentes, a gente percebe fazendo exatamente o oposto do que Jesus fez. Jesus, quando veio aqui à Terra, ele veio para os necessitados, ele veio para os abandonados, ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que eram párias na sociedade. E muitas vezes nós vemos sim cristãos se dizendo cristãos, mas fazendo exatamente o contrário do que o Evangelho pede. Então sim, existe esse lado cruel no mundo. Existem guerras, existe fome, existe crueldade e existe insensibilidade. Porém, olhando por um lado mais amplo, podemos perceber que todo esse movimento desse plano físico ainda desarmonizado é um chamado para nós, é um chamado para aquele que já sente o amor de Deus em lutar para trazer mais igualdade, para trazer mais compaixão para o mundo, para espiritualizar a matéria. Os benfeitores espirituais dizem que nós viemos aqui na Terra com um objetivo, com dois objetivos na verdade: contribuir com a obra de Deus e espiritualizar a matéria. O que é espiritualizar a matéria? Trazer a dimensão do espírito para o plano, para esse plano. E como que nós trazemos isso? Primeiro, quando nós desenvolvemos os nossos dons, quando nós desenvolvemos aquilo que pode ajudar o outro. Então, seja no campo científico, seja no campo artístico, seja no campo religioso, todos nós temos alguma contribuição para tornar esse mundo melhor. Então, por mais que a situação esteja difícil, por mais que a gente vê atrocidades, verdadeiras atrocidades na nossa frente, que dá aquele sentimento de justiça, né? Jesus falou, bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça, porque serão saciados. Aquele sentimento de querer que a justiça seja feita justamente quando a gente vê o sofrimento daquele que é mais fraco, mas mesmo assim, quando a gente vê essa situação, é um chamado da vida para a gente se perguntar: o que eu estou fazendo para poder mudar essa situação? O que eu estou fazendo para trazer mais amor para o mundo? O que eu estou fazendo para trazer mais consciência para o mundo? O que eu estou fazendo para trazer mais consciência para mim mesmo, mais amor para o meu coração e, consequentemente, mais consciência e amor para aqueles que estão ao meu redor? Então é um chamado. Então, mesmo que a situação esteja muito difícil, é importante não cairmos em lamentações, mas sim assumirmos a responsabilidade do nosso dever moral de construir um mundo melhor aqui onde nós estamos, começando dentro de nós mesmos. Se de repente nossos pensamentos estão muito negativos, muito belicosos, nosso pensamento está muito voltado para a briga, para a luta, esse pensamento maniqueísta, que a gente possa começar a mudar isso, que a gente possa deixar o nosso ego um pouco de lado e olhar mais para Jesus, para o coração de Jesus e procurar sentir assim como ele sentiu. Jesus foi aquele irmão maior, mais antigo, aquele que trouxe a mensagem do Pai, que representou o amor e a compaixão na flor da pele, a ponto de quando ele estava pregado na cruz, ele chegou a dizer: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então Jesus passou longe de qualquer violência. Jesus pregou que o bem é muito maior do que o mal. E que só vamos acabar com o mal no planeta quando plantarmos o bem, quando devolvermos o ódio com amor, com paz, com consciência e com prudência também,
com firmeza, mas pregando sempre a semente da paz. Que possamos sempre, meus amigos, para ir finalizando o nosso estudo de hoje, pregar através das nossas palavras, mas principalmente através dos nossos atos, as sementes da paz. Francisco de Assis, que é um personagem que eu adoro, né? É a personalidade do milênio. Francisco de Assis viveu o Evangelho na sua simplicidade e pureza e marcou a época, né? Lá em Assis, no século XII, mais ou menos. Francisco de Assis tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim: pregai o Evangelho em todos os momentos. Se precisar, use palavras. Olha a dimensão disso. Ou seja, temos que vivenciar o Evangelho, que significa vivenciar o amor de Deus em tudo que se manifesta em nós, começando pelos nossos pensamentos, depois nas nossas palavras, depois nas nossas atitudes, nas nossas ações. A nossa vibração tem que ser uma vibração de paz. A nossa vibração tem que ser uma vibração de amor, de compaixão. E aqueles que estão ao nosso redor sentem quando nós estamos vibrando na paz. Imagine, meus amigos, quando todos no mundo, no planeta, estiverem com a consciência da paz muito viva em sua mente, estiverem buscando a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, que está além das religiões, a espiritualidade que é buscar a paz de Deus. Esse planeta se tornará um paraíso para nós, porque nós já estaremos vivenciando uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais pacífica. Ficamos por aqui no estudo de hoje. Um grande abraço a todos os amigos que nos acompanharam. Dê um like aí para nos ajudar, se inscreva no nosso canal e prossigamos na paz. Um abraço a todos.